Insight, pela sua rádio pelotense. Bom, antes de nós sequenciarmos, né, essa época do ano é até propícia para a gente lembrar. O programa, ao longo do ano, recebe um número excepcional de profissionais da área de medicina. Né? E o programa não é nada se não tiver os profissionais. Da área de psicanálise, né, a gente sempre tem esse grupo, né, que é o Newton, né, assim, o Newton é o titular dos titulares. Né, a Liz Baini também participa, às vezes sozinha, às vezes com o Newton. A doutora Cíntia Cury, né, e o seu esposo, o doutor Felipe, né, que também algumas vezes participou. E a gente aproveita assim para agradecer, né, sempre essa acolhida dos médicos, né, da área de psicanálise. Nas outras áreas, a gente sempre tem trazido e variado médicos, principalmente, quase exclusivamente, médicos locais. Né? Porque é esses médicos locais que nós temos à disposição. Né? Claro. É importante que a gente conheça os médicos que nós possuímos. E são ótimos médicos. Né? Muitos bons médicos estão sempre à disposição aí nos hospitais, Então a gente faz esse registro, né? Ao longo do ano. Quantas pessoas, né, Newton, passaram aqui? Impressionante, né? Muitas temas pessoas. Muito interessantes, questionamentos super interessantes, colocações interessantes, sempre muito útil para o ouvinte. Eu já aproveito assim nesse momento, né, para mandar um abraço assim. Eu vou começar a registrar os médicos que aqui tiveram, né? Por exemplo, a doutora Helena Vanderlan, né? Ela é médica pneumologia, né? Médica jovem, né? Atuante, né? E é uma pessoa assim acessível, né? Sempre que a gente ligou, ela sempre veio ao programa, né? Ela também aproveita para fazer um registro assim, no programa, uma mensagem para os seus pacientes, né? De fim de ano. Né? Ela está viajando, acho que hoje está viajando, mas aí, em seguida também, qualquer hora a gente vai convidá-la. Né? A pneumologia, eu entrevisto, mas a gente fala. Eu vou ser o futuro amanhã. O meu futuro amanhã é um pneumologista, né, Nilton? Não tem como fugir, né? Olha o tabaco. Hein? Olha o tabaco, né? Também CORS, ecografia cardiovascular, que faz Doppler cardiograma a cores, adulto, a pediátrico e fetal. Urgência em nível hospitalar e domiciliar. Lá o doutor Hernani, né? Que também, ao longo do ano, veio mais de uma vez aqui no programa, né? E sempre, né, trazendo informações importantes, né, na sua área. E depois, ao longo dos outros programas, nós vamos mencionando outros médicos que também aqui estiveram. Né? E para nós é importante. Essa é a alma do programa. Né? O programa não é nada se não tiver os médicos. Né? Doutora Liz, eu queria resgatar um pouco, né, essa outra parte, né, que nós iniciamos do aborto, as consequências para a mulher. Né? O homem, muitas vezes, ele lava as mãos, ele não tem muita participação nisso. Né? Ou ele paga, ou ele vai lá, né, para drama de consciência e daqui a pouco abandona, às vezes até abandona a mulher depois de um aborto. Né? Isso é comum. Quer dizer, quem vai pagar o preço, né, na questão psíquica é a mulher vai conviver. Né? E ela acaba incrementando muitas vezes o próprio sentimento de culpa, né, doutora? Como lidar com isso, né? Leandro, eu disse e vejo no meu consultório, eu não tenho, pelo menos no meu consultório, ao longo desses anos, nenhuma mulher que não tenha interrompido uma gravidez, que não tenha um sentimento de culpa, consciente ou inconsciente, muito acentuado. O que a gente tem que tratar de fazer? É aliviar esse sentimento de culpa. Não é uma coisa, não foi nada. Não, é tratar de ajudar essa mulher a resolver isso dentro dela, do ponto de vista psíquico, para que ela possa, a partir daí, levar uma vida mais tranquila. E esse sentimento de culpa, eu disse, se incrementa muito, Leandro, quando aí sim ela leva uma gravidez adiante, uma gravidez já, uma decisão programada, tal coisa, vem toda, vamos dizer, um passado para ela que dentro dela não está bem resolvido.
E é mais, esse novo indivíduo, esse filho, filha, esse que está aí dentro desse útero, que de alguma maneira sofreu toda a interrupção da gravidez, tem o registro do que houve anteriormente. Uhum. E essa criança também precisa, em algum momento, na idade infantil, adulta, resolver esse sentimento de culpa, porque que a ele quiseram e seguiram com ele eu digo ele ou ela, o indivíduo, e porque que antes dele não quiseram, não levaram adiante uma outra gravidez. Então nós temos, isso é no meu consultório, eu não Quer dizer, a futura criança, ela registro, vai ter esse registro. Tem o registro no ponto de vista inconsciente, que já houve algumas situações antes dentro desse útero, ele tem total registro do que aconteceu antes. A questão é super interessante porque se opta por interromper a gravidez, ficam marcas importantes na cabeça tanto do pai quanto da mãe. Da criança não, evidentemente, porque vai ser interrompida a gravidez. Se mantém, se sustenta a gravidez, ficarão marcas também na cabeça da criança e dos pais em função da maneira como foi feito. Qual seria o ideal? O ideal seria que os casais, sejam eles quais forem, tivessem saúde mental suficiente para engravidarem conscientemente, dentro de um projeto de casal, de desejo, de organização e tudo mais, dentro de uma programação, digamos assim, biológica também, mas emocional, de maturidade e tudo mais, escolher o melhor momento, etc, etc. Como isso não é possível, porque nós não somos ideais, nós temos que lidar com o problema. Provavelmente, uma das questões que nós estamos discutindo aqui, que eu acho que as pessoas em casa deveriam se perguntar também, é se tanto interromper quanto dar continuidade à gravidez deixa sequelas. Provavelmente o bom senso diria que a pessoa então tem o direito de escolher, porque se ela escolher por uma ou por outra, ela vai ser responsável pelos atos dela. Agora, isso faz com que fiquem as marcas da escolha, digamos assim, mas não tem saída. Essa é uma escolha de Sofia. Claro. Porque se o indivíduo... Tu vai tentar escolher o que menos te agride, então, o que menos te consegue. E isso vai depender... consequência tem. Então, isso não vai depender de nós. Não somos nós quem vamos dizer isso. Quem sabe... É a pessoa. É a pessoa que sabe onde o sapato aperta. Então, essa pessoa que tem que fazer a escolha, não nós por ela. Ela não se culpa por uma questão, entre aspas, né, legal de crime, entre aspas. Né? Ela se culpa porque ela tirou ou ela não tirou. Claro. Né? A culpa está dentro dela, né? Porque é do corpo dela, não é externo. É verdade, mas se tu tem uma sociedade que diz que isso é crime... Incrementa isso, muito tu ainda mais, muito multiplica a questão interna. Leandro, nós já temos os nossos conflitos internos e vem alguém de fora e criminaliza essa pessoa, muito mais pior para ela resolver isso dentro dela. Como qualquer escolha que eu tenha que sofrer o julgamento do terceiro. Claro. Não, porque é uma escolha individual. Não vai ser nem o Estado, nem a religião, nem o vizinho que vai dizer, vai ser tu mesmo. Sabe o que chama a atenção? Que esse tema não é discutido. Esse tema aparece na sociedade de tempos em tempos, mas não é um tema discutido profundamente. Com grupos, inclusive, multidisciplinares, seja visto desde vários anos, organizar uma comissão para que se discuta isso com profundidade, multidisciplinar, não parlamentar, multidisciplinar. Esse tema não é abordado. Mas quem propõe o debate do tema, normalmente é aquele que quer proibir, né? Para manter a proibição. Para manter a proibição, sim, não uma abertura. O que eu tenho a ver com a outra pessoa que decidiu fazer isso? Né? Não cabe ao Estado essa decisão. Eu acho que o Estado não pode interferir na individualidade de cada indivíduo. Ele tem que legislar para a comunidade, para a sociedade viver em harmonia. É a mesma coisa criar condições. Criar condições.
Agora, tem situações que não cabe ao Estado essa decisão. Não cabe ao Estado, por exemplo, a lei da palmada, que também não pode surrar uma criança à morte. Agora, não podem dar um tapa numa criança. Então, tem coisas que o Estado tem que reger para o bem comum. Agora, o bem individual e a decisão individual cabe a cada pessoa poder. Claro, por aí tem que regulamentar, porque tem pessoas efetivamente, do ponto de vista psíquico, não têm condições descontroladas de tomar certas decisões descontroladas. Então, eu acho que o Estado tem que ter leis que limitem algumas situações. Enquadramento. Agora, tomar decisões individuais sobre o que é melhor para cada indivíduo ou não cabe. A minha Agora, opinião nós essa. temos dificuldades, mas não é só nós nesse sentido, né? Que esse debate não é só no Brasil, muitas vezes. É do ser humano. É do ser humano. Um problema do ser humano. E na morte também, a escolha do momento da morte, a eutanásia, né? Também são raros os países que têm na sua lei isto, né? E aí uma decisão individual, querer ou não querer mais. O que acontece quando o Estado se intromete, seguindo um pouco com o pensamento da doutora Liz, na vida do indivíduo? As pessoas escurecem, apagam as luzes e fazem as coisas que por baixo do pano. Claro. Do mesmo jeito que eles fazem lá quando pegam a chave do cofre. Por quê? Porque se o indivíduo não tem liberdade para fazer as suas escolhas, aquilo que é melhor para si, dentro da sua casa, do seu corpo, da sua vida, ele vai encontrar formas de botar isso em prática. Então, aí nós temos os abortos ilegais, a questão da eutanásia, que em todos os hospitais, diariamente, alguém toma decisão sobre se vai sustentar ou não a vida daquela pessoa que está já em morte cerebral, ou enfim, ou numa situação, não sei nem que expressão usar, calamitosa, já indigna, de vida indigna. Normalmente a família se reúne e pede que não se faça alguns procedimentos para que não se sustente aquela vida indigna, aquele sofrimento atroz daquela pessoa que não tem mais possibilidade de recuperação. Isso é eutanásia. Mas as pessoas terminam fazendo por vias tortuosas, porque não existe uma possibilidade de sentarem, conversarem, verem cientificamente, tomarem as decisões em paz para salvaguardar a dignidade de uma pessoa querida. Sim. Porque o próprio Estado termina proibindo. Então as pessoas fazem isso e fazem quietinhas, cada um dentro da sua intimidade, e resolvem as coisas assim, porque isso é digno. O indivíduo tem o direito de morrer dignamente, e a família tem o direito de querer que suas pessoas queridas tenham uma morte digna. Algumas mortes são indignas, com sofrimento, com decrépito, com situações, mutilações, tratamentos absolutamente invasivos que só vai postergar o coração batendo daquela pessoa que está em coma, que não reconhece ninguém, que não nada, que já não é mais aquela pessoa já partiu faz muitos meses às vezes. E às vezes a medicina é obrigada a sustentar aquela pessoa. Nós temos dificuldades de nos relacionar com esse tipo de verdade, né, Nilson? E aí começamos a mentir. Como mentimos com relação ao aborto, como mentimos com relação à eutanásia, e mentimos porque não podemos falar a verdade, porque as pessoas se chocam com a verdade. E aí tu passa a ser uma fonte de angústia para o outro. Consequentemente, o outro reage te agredindo, te censurando, te criticando, enfim, colocando pensamentos, às vezes, que não tem nada a ver com a situação. Nesses dias eu li aqui a Holanda e a Bélgica, né? São os dois países ocidentais que fazem eutanásia. E o cidadão lá com 41 anos, né? Ele é alcoólatra, não consegue se curar do alcoolismo, né? Já fez uma série de situações e acertou a eutanásia, né? Com o irmão e com consentimento do Estado, né? Mas lá o médico ele também atesta, né? Então esse cidadão não tem mais condições, ele não é irrecuperável. E aí fizeram a eutanásia com 41 anos, a pessoa, isso na Holanda, né? A Bélgica também tem esse mesmo tipo de conduta. Mas veja que é uma outra leitura de mundo, né?
Claro. Nós falar isso aí É chocante. é chocante. Para a nossa cultura é É chocante. chocante. E chocante até, Nilton, acho que para nós no âmbito familiar, né? Não, eu como integrante de uma família, não quero ver o meu ente querido lá, fazer uma coisa dessas. Né? É duro, né? Tia? Mas por outro lado, tu queres ver o teu ente querido, que nem tão querido é, morrer como um pedaço de carne, em decomposição. Porque a pessoa já não está mais chega a ali. um nível de Eu acho problema. que o tema conflitivo aqui é a morte. É falarmos da morte num sistema mais amplo e com mais liberdade. Sobre a morte, o que é a morte e a proximidade da morte. Eu acho que esse é o tema complicado também. Que não é muito bom para sábado. Lisa, obrigado pela sua vinda ao programa. Nilton, obrigado pela sua vinda. Né? No próximo sábado estaremos de volta, buscando sempre assuntos da área de saúde, né? Saúde mental e saúde, né? De uma forma geral. Assim, então, concluímos a edição de hoje. Obrigado pela sua sintonia. Fiquem bem acompanhados do Sérgio Cabral em mais uma edição do seu programa. Mais um matezinho. Sim.